artigo 7, ele vai sintetizar diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. Que, diga-se de passagem, pessoal, o artigo 198 da Constituição Federal, ele é enorme. Sabe por que ele é enorme? Porque ele vai falar dos princípios doutrinários e organizativos do SUS. E vocês sabem qual é a diferença entre princípios doutrinários e organizativos do SUS? É simples. Os princípios doutrinários são formados por aqueles princípios que demonstram como o SUS pensa. Como o SUS pensa? Qual é a doutrina do SUS? Como é que ele pensa? Ele pensa da seguinte forma. Ele pensa de forma universal. Como assim? Primeiro, quais são os princípios doutrinários do SUS? Universalidade, integralidade e equidade. Vocês sabem a diferença entre eles? Fácil. A universalidade é aquele princípio universal que faz com que o SUS abra as portas, né, de todas as suas instituições de saúde para todo e qualquer cidadão brasileiro ou naturalizado no país, ou mesmo estrangeiros residentes no país, que tenham direito à prevenção de doenças e tratamento de doenças, né? Então, o princípio da universalidade, ele demonstra para nós que o SUS é universal. O SUS abrange a toda a população brasileira, entre os nascidos aqui, os naturalizados e os residentes que vêm de fora, oferecendo para eles os 3 níveis de atenção. Esse é o princípio universal do SUS, tá? Aí depois vai vir um princípio da integralidade, que também é um princípio doutrinário. O princípio da integralidade, ele vai focar em quê? Ele vai focar no direito que o paciente tem de ter acesso tanto à prevenção de doenças quanto à cura e o tratamento dessas doenças, tá? Então, o princípio da integralidade, ele vai focar nesses 3 níveis de ação: ação primária, secundária e terciária. Nós temos direito à prevenção de doenças, a tratamento de doenças também e à reabilitação de doenças, tá? Esse é o princípio da integralidade. O SUS é integral. Ele não limita-se à prevenção de doença, ele também cura doenças. Esse é o princípio da integralidade. Nós teremos também o princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? Tá? Muitos alunos confundem o princípio da equidade como sendo tratar todo mundo igual. Não, o princípio da equidade não significa que você vai tratar todo mundo igualzinho, né? Porque você pode ter uma pessoa, por exemplo, com uma cultura ou com uma religião totalmente diferente da outra, né? Você não trata um evangélico como você trata um budista, como você trata um espírita, não é isso? Cada um tem uma cultura, uma forma de pensar. Então, o princípio da equidade não significa tratar todo mundo igualzinho, significa tratar todo mundo com justiça, sem discriminar ninguém. No final, você acaba tratando todo mundo igual porque você não está discriminando ninguém, certo? Você está tratando todo mundo com justiça sem discriminar ninguém. Isso que é o princípio da equidade, entendeu? Não é tratar igualzinho um ou outro, não. É tratar com justiça. Não importa se essa pessoa é negra, é branca, é chinesa, japonesa, albina, evangélica, católica, espírita, não importa nada disso para o SUS. Todos serão tratados com justiça, com educação e humanidade. Isso é o princípio da equidade, certo? Aí, a que conclusão que a gente chega, né? Olha que coisa legal. Se o princípio da integralidade é oferecer para os pacientes os 3 níveis de atenção,
E o princípio da equidade é tratar todo mundo com justiça. No final, se você juntar o princípio da integralidade com o princípio da equidade, você vai ter que princípio da universalidade. Então, o princípio da universalidade nada mais é do que o princípio da integralidade mais a equidade juntos. Então, esses três são os princípios doutrinários: universalidade, integralidade e equidade. Não é legal? Professora, e quais são os princípios organizativos? Os princípios organizativos são aqueles que vão descrever como o SUS está organizado no nosso país. E como é que ele está organizado? Em regiões de saúde, galera. Isso aí a gente vai estudar melhor quando a gente ler juntos, estudar e detalhar o decreto 7.508 de 2011, que fala sobre regionalização, regiões de saúde, né? O SUS, ele não está organizado assim, ó. Quem é paulista se trata em São Paulo. Quem é carioca se trata no Rio, né? Quem é de Belém se trata em Belém. Quem é de Minas se trata em Minas. O SUS não está organizado assim. O SUS está organizado em regiões de saúde, que envolvem até mais de um estado, e municípios de estados vizinhos, desde que esteja numa região geográfica comum, que tenha hospitais secundários, terciários, unidades básicas de saúde, vigilância epidemiológica. Não importa se você possa ter, numa região geográfica, municípios de estados vizinhos. Se nessa região geográfica eu tenho condições de oferecer para essa população os 3 níveis de atenção, mais uma estrutura de vigilância em saúde, eu posso ter ali uma região de saúde e organizar o meu SUS ali. Mas isso a gente vai ver com maiores detalhes, com riquezas de detalhes, na aula do Decreto 7.508, quando a gente estudar juntos no IFAR, que é muita coisa para falar, né, galera? SUS é enorme, tá? E não se preocupem, que quando os alunos estudam SUS comigo, eles aprendem, eles não decoram, eles aprendem SUS. É o que a gente vai ver quando estudar juntos SUS. Tudo bem? Beleza? Então, os princípios organizativos, eles vão descrever como o SUS está organizado no nosso país, né? Em regiões de saúde. Que mais? O que mais faz parte do princípio organizativo, além da regionalização de saúde, né? A questão da organização das entidades federativas. Como assim? Simples. Nós temos o Ministério da Saúde, que é o nosso gestor nacional, tá? E quem são os gestores estaduais? As secretarias estaduais de saúde. E quem são os gestores municipais? Os secretários municipais de saúde. Então, o SUS ele está organizado de forma descentralizada, vertical. Não entendi, professora. Calma que eu vou explicar. O Ministério da Saúde ele está em cima, como um órgão nacional. Abaixo dele, na linha vertical, estão as secretarias de Estado de Saúde. Abaixo da Secretaria de Estado de Saúde estão as secretarias municipais de saúde, tá? Então, a organização vem de cima para baixo, certo? E por que de forma descentralizada? Porque o Ministério da Saúde, ele passa poderes de ação e liberdade de ação para os estados, que passam poderes e liberdade de ação para os municípios, né? O Ministério da Saúde não fala assim, estado vai fazer como eu quero. Não. O Ministério da Saúde lança as políticas públicas. Os estados têm que respeitar as políticas públicas da forma de como eles se adequar na sua região geográfica. Entendeu? Então, assim, Ministério da Saúde tem liberdade de ação, como estados têm e municípios têm. Isso descentraliza o poder.
Isso tira o poder só da mão do Ministério da Saúde, descentralizando para Estado e município. Então, a descentralização é outro princípio organizativo do SUS, certo? Não é interessante, pessoal? Agora, olha só que coisa legal, também faz parte dos princípios organizativos. Eu já falei da regionalização, da descentralização, e vou falar de mais um princípio organizativo que é muito importante no SUS. Esse princípio que eu vou falar agora, a gente vai estudar na lei... a gente vai estudar na lei 8.142, de 90, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde, tá? As conferências eu explico na aula, né? Quando a gente for estudar junto o SUS, eu explico melhor conferências de saúde. Mas eu vou dar só uma introdução do que são os conselhos de saúde, tá? Os conselhos de saúde são formados, né, por representantes, né? É um grupo de pessoas, né, formadas por representantes de trabalhadores, representantes de usuários do SUS e representantes de gestores do SUS. Então, é um grupo de pessoas que vai representar trabalhadores, gestores e usuários. Esse grupo de pessoas vão se unir, tá? E vão fiscalizar e controlar a gerência, as ações do SUS no nosso país. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele quer implementar uma política pública de saúde nova. Os conselhos de saúde vão analisar essa política de saúde para ver se ela é viável ou não para a população brasileira, se vai dar certo, se não vai, e vai aconselhar o Ministério da Saúde a implementar ou não essa política. Por isso o nome se chama Conselhos de Saúde. E por isso que eu vou ter representante de gestores, trabalhadores e usuários. Por quê? Porque tudo que o SUS fizer no nosso país, o SUS vai ter que fazer para favorecer tanto gestores quanto usuários e trabalhadores. O SUS não pode favorecer só os gestores e esquecer dos usuários e dos trabalhadores. Bem como o SUS não pode só favorecer os trabalhadores e esquecer do gestor e do usuário. Bem como o SUS não pode só favorecer o usuário e esquecer dos trabalhadores e dos gestores. Então, quando a gente tem esses três níveis sociais juntos, né, fiscalizando as ações do SUS, esses três níveis sociais vão tentar padronizar as ações de forma que favoreçam tanto os usuários, quanto os trabalhadores, quanto os gestores. E ninguém saia injustiçado ou perdendo. Então, por isso que são chamados de conselhos de saúde, para fiscalizarem, inclusive, as verbas da saúde que são utilizadas nas ações do SUS, né? Por exemplo, governadores podem querer 5 milhões para comprar vacina de febre amarela em São Paulo. Mas e tem epidemia de febre amarela na cidade de São Paulo? Não. Que eu saiba, febre amarela tem epidemia lá na Amazônia. Não é nem epidemia, é endemia, né? Que é comum ocorrer na região geográfica. Tem endemia lá na Amazônia, no Pará, né? No norte do país. São Paulo é no sudeste. Não tem endemia de febre amarela em São Paulo. Então, por que o governador de São Paulo vai querer 5 milhões para comprar vacina de febre amarela? Aí o Conselho de Saúde vai lá e fala assim, para quê que você quer 5 milhões para vacina de febre amarela? Se São Paulo não tem endemia de febre amarela, por que você não utiliza esse dinheiro para reformar hospitais, né, para comprar equipamentos novos para hospitais, para ambulatórios? Não é isso? Então, os conselhos de saúde, eles servem para assessorar a gestão do SUS. E eles fazem parte do quê?
da organização do SUS, dos princípios organizativos. Então, os conselhos de saúde fazem parte dos princípios organizativos do SUS. Claro que eu estou falando um pouquinho rápido, né? Porque a nossa intenção de hoje, a nossa aula de hoje, é só para a gente ter uma noção do que seja a Lei 8080 e fazer algumas questões. Claro que futuramente, nas nossas aulas de SUS, né, que a gente vai ter aulas de SUS para preparar vocês para o concurso, né, que vai vir por aí. Nas aulas de SUS, nós teremos tudo isso bem detalhado, bem estudado, para vocês não terem nenhuma dúvida, tá? O artigo 8º, ele vai falar das ações e serviços de saúde executados pelo SUS, né? Serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada. Como assim? Em regiões de saúde, que eu já expliquei para vocês, que podem envolver estados diferentes, municípios vizinhos numa determinada região geográfica, né? Hierarquizada por quê? Porque a gente vai atender os pacientes conforme os níveis de ação que ele precisa, do primário, passando pelo secundário, ao terciário. O que eu quero dizer com isso? O paciente do SUS não pode chegar lá no hospital terciário e falar assim: oi, eu quero operar meu coração. Não é assim. Para o paciente do SUS chegar lá no hospital terciário para fazer uma cirurgia cardíaca, ele tem que ter passado antes lá na atenção primária, lá na unidade básica de saúde, para ter sido feito um rastreamento para doenças, né, cardiocirculatórias, para confirmar se ele tem uma doença cardíaca no hospital secundário, com exames de tomografia, ressonância, etc. e tal, para então ver a necessidade de operar para marcar a cirurgia no hospital terciário. Então, isso tudo envolve a hierarquização das ações. Primeiro você entra pelo nível primário, que é a porta de entrada do SUS, para depois o nível secundário, para depois o nível terciário. E isso é hierarquizar as ações, tá? Em nível de complexidade crescente. Opa! Tá? O artigo 9º, ele vai falar justamente da questão de como o SUS está disposto, descentralizado, do nacional para o municipal, né? Então, no âmbito nacional, nós temos o gestor nacional, que é quem? Ministério da Saúde. A âmbito estadual, nós temos o gestor estadual, que são as secretarias estaduais de saúde. E a âmbito municipal, nós temos as secretarias municipais. Tá? O artigo 10 da Lei 8080 vai falar sobre consórcios de distritos sanitários. São práticas realizadas entre municípios. O que eu quero dizer com isso, né? Os municípios são entes federativos que estão mais próximos da população do que estados e União, não é verdade? Pois é, tá? O que são distritos sanitários, né? Às vezes o município é tão grande que tem tantas comunidades, tantos bairros, que um secretário municipal não consegue gerir tantos bairros e tantas comunidades ao mesmo tempo. Então, o que esse município faz? Ele vai reunir grupos de bairros e comunidades e colocar ali, tá, uma estrutura física, administrativa, para controlar as atividades da saúde daquele grupo de bairros e comunidades. Aí ele vai pegar mais um grupo de bairros e comunidades próximos e vai colocar outra estrutura de saúde para gerir a saúde naquele outro grupo de bairros e comunidades. E assim, a Secretaria Municipal vai dividir aquele município enorme em conjuntos de comunidades, tá? Em que cada conjunto vai ter um representante da Secretaria Municipal próximo a eles, em uma unidade física administrativa. Esse conjunto de bairros e comunidades vai se chamar de distrito sanitário. É isso, tá? Mas, como eu disse, nós veremos tudo isso de forma mais detalhada
quando a gente estudar a Lei 8080. Isso é só um en passant, um resuminho, para a gente começar a fazer nossas questões, tá? E consórcios? O que são consórcios? Consórcios é um acordo entre dois municípios, né? Por exemplo, o município A tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, mas não tem hospitais. Município B tem hospitais, mas não tem recurso humano. Então, você junta o recurso humano do A nos hospitais do B e atende a população do A e do B. Isso seria um consórcio, entendeu? O artigo 12 fala sobre comissões intersetoriais. Aí vem, comissões intersetoriais significa que o Ministério da Saúde, ele pode interagir com outros ministérios para tratar de assuntos de saúde. Por exemplo, o Ministério das Comunidades, né? Que fala da questão da infraestrutura das cidades, né? Das condições de estrutura sanitária das cidades. Tem interesse à saúde? Tem. Então, o Ministério das Cidades, ele pode se relacionar com o Ministério da Saúde quando tratar de assuntos de quê? De condições sanitárias da infraestrutura das cidades. O Ministério da Ciência e Tecnologia, ele pode interagir com o Ministério da Saúde? Pode, quando for, por exemplo, quando for pesquisada uma nova linha de medicação ou tratamento, ou como é que eu posso dizer, uma abrangência de tratamento de saúde com uma tecnologia avançada, entendeu? Então, as comissões intersetoriais são comissões entre o Ministério da Saúde e outros ministérios que tenham atividades que sejam de importância para o Ministério da Saúde também, tá? O artigo 14, ele vai falar de uma coisa muito importante, que serão as comissões bipartite e tripartite. O que é isso? É o seguinte, tá? Lembra dos gestores nacionais? Aliás, nós só temos um gestor nacional, que é o Ministério da Saúde. Depois nós teremos vários gestores nacionais, que são as secretarias de Estado de Saúde. Depois nós teremos os gestores municipais, que são os secretários municipais de saúde, tá? Então, quando eu junto os gestores estaduais e os gestores municipais para tratar de assunto de saúde, sem envolver o Ministério da Saúde, eu estou falando de uma comissão intergestora bipartite. Mas quando eu reúno o Ministério da Saúde, o secretário estadual de saúde e o secretário municipal de saúde, numa reunião só, para tratar de assunto de saúde, eu estou reunindo uma comissão intergestora tripartite, que agora é Ministério da Saúde, Estado e Município. Agora, quando eu só reúno o secretário estadual, sem envolver município e Ministério da Saúde, agora eu não tenho uma comissão intergestora, eu tenho o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS. E quando eu só reúno secretarias municipais, sem envolver Estado e Ministério da Saúde, eu também não tenho comissão intergestora, eu tenho só secretários municipais reunidos, que são CONASES. Então, as comissões intergestoras reúnem gestores de diferentes entes federativos, gestores estaduais, municipais e nacionais. E o Conselho Nacional de Secretários, né, de Saúde envolve só secretários estaduais ou só secretários municipais, beleza? É isso. O artigo 15, 16, 17, 18 e 19, eles vão falar da competência de cada ente federativo, né? O artigo 15 vai falar das competências do Ministério da Saúde, o 16 de novo, galera, o artigo 15 vai falar das competências que são comuns ao Ministério da Saúde, Estado e Município. O artigo 16 vai falar só das competências nacionais, o 17 só das competências estaduais, o 18 só da municipal, o 19 só das competências do Distrito Federal, tá? Que não é considerado nem estado nem município, mas um distrito aqui em Brasília. Tudo bem?
Isso também tudo será tratado de forma bem detalhada quando a gente estudar as leis, né? O artigo 19, ele vai tratar de vários itens importantes do SUS. Ele vai tratar do subsistema de atenção indígena, né? Porque os índios, eles têm direito ao SUS de forma diferenciada. E a Lei 8080 vai descrever como é o subsistema de atenção indígena, né? Os distritos sanitários especiais indígenas, etc. e tal. O artigo 19 também vai falar um pouco sobre atendimento e internação domiciliar, que são aqueles pacientes que fazem tratamentos, né, com equipes de saúde e aparelhos médicos hospitalares em residência, né? Aí tem vários tipos, né? Tem atendimento domiciliar, internação domiciliar e visita domiciliar. Cada um tem um foco diferente. A internação domiciliar são pacientes literalmente internados em suas casas, totalmente acamados, que precisam de uma equipe de saúde do SUS, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, para estarem cuidando dele todo dia na casa dele. Já o atendimento domiciliar, geralmente é atendimento emergencial. Uma pessoa que passa mal, o SAMU vai lá socorrer. E a visita domiciliar já é uma coisa programada, uma visita programada pelas unidades básicas de saúde para ver se o paciente está bem, se está tomando as medicações direitinho. Então, tudo isso, a Lei 8080, ela vai explicando essas diferenças, né? Ainda no artigo 19, a Lei 8080 vai falar sobre tecnologias em saúde. E dentro de tecnologias em saúde, é muito importante a gente conhecer um termo que se chama protocolo clínico e diretriz terapêutica. Isso é importantíssimo, pessoal. Por quê? Olha só que coisa interessante. O SUS atende a gente de forma gratuita. Até aí tudo bem. Mas a gente vai ter que se submeter ao tratamento e às medicações que o SUS oferece. Não existe essa história assim. Ah, eu ouvi falar que tem um tratamento lá nos Estados Unidos que trata câncer de mama sem deixar cair cabelo. Se não tiver no protocolo clínico e diretriz terapêutica do SUS esse medicamento, você não vai ter acesso a ele. Você vai ter acesso a um quimioterápico que trate seu câncer de mama, mas que faz cair o seu cabelo. Ah, mas eu quero aquele que o pessoal usa nos Estados Unidos que não deixa o cabelo cair. Mas se não tiver no protocolo clínico do SUS, você não vai ter acesso. Você vai ter que pagar por fora. O SUS não vai te dar. O SUS vai te dar aquele que está no protocolo clínico de diretriz terapêutica dele, que trata o seu câncer da mesma forma, só que faz cair cabelo. Entendeu? Então, o SUS, ele tem padronização de assistência para nós. Ele tem remédios padronizados, ele tem, né, medicação de alto custo padronizada, que a gente tem direito. Se a gente quiser qualquer coisa que seja diferente do que esteja no protocolo clínico e diretriz terapêutica do SUS, a gente vai ter que pagar do nosso bolso. Que a gente só tem direito a tratamento e medicações que estejam no protocolo clínico e diretriz terapêutica do SUS. Entendeu? Então, tecnologias em saúde não é só tecnologia de equipamento, é tecnologia também de medicação, que é tratada na Lei 8080, tá? Artigos 20 a 22 falam da assistência privada, que a assistência privada é complementar ao SUS, que ela não tem fins lucrativos, né? Qualquer hospital privado que queira se conveniar ao SUS tem que ter autorização do Ministério da Saúde. Isso também é tratado nos artigos 20 a 22. Artigo 23, tá? Ela já foi uma alteração inconstitucional de um dos artigos da Constituição Federal de 88. Quando fala assim,
é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, tá? Nos seguintes casos. Aí eu não coloquei esses casos porque aqui a gente está só falando en passant da Lei 8080 para resolver as questões, tá? Quando a gente for estudar a Lei 8080 profundamente, né, no curso, no IFAR, aí eu vou citar todos os casos, a gente vai estudar caso por caso para vocês entenderem melhor. Mas essa alteração do artigo 23, ela foi inconstitucional. Isso aí eu vou explicar melhor para vocês quando a gente estudar a Constituição Federal e a Lei 8080, que eu vou explicar para vocês o que foi modificado, alterado na Lei 8080, que não foi na Constituição. Tudo bem? É isso aí. O artigo 24, ele vai falar, por exemplo, né, da questão da iniciativa privada ser de forma complementar ao SUS sem fins lucrativos. O artigo 25 vai afirmar que as entidades filantrópicas sempre terão preferência para ser conveniado ao SUS. Isso já caiu em várias provas. O artigo 26 vai falar de critérios e valores para a remuneração dos serviços de cobertura assistencial privados. É o que eu falei para vocês. É o que eu falei para vocês. Quando um hospital privado, tá? Ele vai se conveniar ao SUS, quando um hospital privado, ele vai se conveniar ao SUS, ele precisa aceitar o repasse de verbas, certo? Tabelados, ok? Não pode ter fins lucrativos, tá? O artigo 27 e o artigo 28 fala de recursos humanos. Aí vai falar que quando você acumula cargo de chefio, você não pode ter mais de uma matrícula, entendeu? Porque tem profissionais que têm matrícula municipal, matrícula estadual, trabalham em hospital estadual, hospital municipal, mas você não pode acumular carga horária. Para você ter 2 matrículas, você tem que ter 20 horas semanais, não pode mais ter mais que isso. Isso aí é uma coisa que a gente vai estudar com calma quando a gente estudar a Lei 8080, né? O artigo 31, ele fala do orçamento da Seguridade Social, né? Que como se chama a verba do SUS? A verba do SUS se chama Fundo Nacional de Saúde, tá? Essa verba, esse Fundo Nacional de Saúde, ele vem da onde? Ele vem da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social pega uma parte da verba e destina ao SUS como Fundo Nacional de Saúde. Esse Fundo Nacional, ele vai ser subdividido em Fundo Nacional, Fundo Estadual, que vão para a conta dos estados, e Fundo Municipal, que vão para a conta dos municípios, para poder bancar, para poder dar uma cobertura de saúde em todas essas 3 esferas da gestão, nacional, estadual e municipal. Então, o Fundo Nacional de Saúde, ele vai para o Ministério da Saúde. O fundo municipal vai para a Secretaria Municipal e o fundo estadual vai para a Secretaria Estadual, certo? Assim que é dividido o orçamento, tá? E o orçamento, ele é feito, ele é subdividido de forma direta. Por exemplo, o Ministério da Saúde repassa a verba para o Estado, como Fundo Estadual de Saúde, e o Ministério da Saúde repassa a verba para o município como fundo municipal, tá? A transferência, ela é direta. Muitos alunos pensam que é assim. O Ministério da Saúde pega o Fundo Nacional de Saúde e repassa uma parte para o Estado, que pega a parte dele e repassa para o município. Não é assim. O Ministério da Saúde repassa direto dele para o Estado e direto dele para o município. Entenderam?
é transferência fundo a fundo. O artigo 33 vai falar sobre os recursos financeiros do SUS, né, que serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação. E detalhe, tá? Sempre que houver transferência do Fundo Nacional de Saúde, tá, para estados e municípios, os conselhos de saúde vão fiscalizar essas transferências para ver se estão aplicando corretamente os recursos para as ações de saúde. Porque os conselhos de saúde são fiscalizadores financeiros do SUS. Tá? E para terminar, claro que nós temos mais artigos da Lei 8080, né? Mas eu vou parar no 36, porque até agora eu falei os principais artigos. Lá na frente, futuramente, quando a gente estudar SUS, né, no IFAR, nós vamos estudar a lei completa, tá? O artigo 36, ela fala sobre o planejamento e orçamento do SUS que tem que ser ascendente. Como assim? Isso é muito interessante, pessoal. Existe uma coisa chamada de plano de saúde. Olha que legal. Os planos de saúde, tá, são feitos a cada 4 em 4 anos. A cada 4 em 4 anos, municípios, estados e União fazem um levantamento de tudo, né, que eles precisam. Por exemplo, o município vai fazer um levantamento de quê? De quantos hospitais têm que ser construídos, de quais reformas precisam ser feitas, de quais medicamentos precisam ser comprados, de quantos recursos humanos precisam ser contratados, né? Reformas, aquisições, manutenções. Então, todo esse levantamento é feito a cada 4 anos, para ser cumprido em 4 anos. Então, você tem que começar do plano municipal. Para o Estado fazer seu plano estadual, ele tem que saber do que o município precisa. Então, primeiro o município faz o plano municipal, para depois o Estado fazer o plano estadual, para depois o Ministério da Saúde fazer o plano nacional. Por isso que é ascendente. Pessoal, é claro que eu estou falando assim, com um pouquinho de rapidez, né? Com um pouquinho de rapidez. Mas, quando a gente for estudar SUS, no IFAR, a gente vai estudar isso que eu estou falando de forma muito mais detalhada, né? Para aprender, como eu disse, para a gente aprender e não decorar, tá bom? Isso é só uma coisa bem resumida para a gente ter uma noção de como é a Lei 8080, tá bom?